Olá, hoje eu queria comentar sobre o Conde Lopeu de la Villanueva, como ele diz. Ô Conde, seja um pouco menos ingrato, meu irmão. Seja um pouco menos ingrato com o professor Olavo de Carvalho. Todo o caminho que você percorreu, a base dele foi dada pelo professor Olavo de Carvalho. Assim como o caminho que o Lobão também trilha na era intelectual, foi dada pelo professor Olavo de Carvalho. Lá, as pessoas, nesse caminho, as pessoas encontraram veias, como o Lobão encontrou veias diferentes, né, Lobão? Aquelas veias negativas também, né, Lobão? E o Conde comenta em um dos vídeos dele que não tem só influência do professor Olavo de Carvalho. Quem é que não sabe disso, Conde? Quem é que não sabe disso? Agora, a base foi dada pelo professor Olavo de Carvalho. Lá você achou veias diferentes e seguiu. Mas a sua base foi o professor Olavo de Carvalho. A gente sabe o quão você é importante. Quem acompanhou o Too Outspeak, quem acompanhou o Mídia Sem Máscara, quem acompanhou vocês envolvidos, você, o professor Olavo de Carvalho, o falecido José Muniz Nasser, quem o acompanhou sabe que você é importante, pô. Poucas pessoas sabem disso, mas quem o acompanhou sabe a importância que você tem nesse cenário. Agora, hoje você, às vezes, com essa ingratidão que você tá, que você criou, talvez pelo ressentimento, alguns ressentimentos que você tem pelo professor Olavo de Carvalho, inconscientes. Eu queria até acreditar que esses ressentimentos fossem conscientes. Por exemplo, um ressentimento que você tem é quando o professor Olavo de Carvalho usa aquelas figuras de linguagem, dizendo assim, fica tão real que até aborrece vocês, que o acompanham há muito tempo e que contribuiu também. Eu, Olavo de Carvalho dizendo, eu fiz isso. Eu mostrei o erro que o Brasil se meteu pela ideologia que foi criada aqui. Eu fiz isso. Eu descobri. Isso machuca as pessoas que o acompanham e que o ajudaram. Mas às vezes, pô, isso é figura de linguagem que fica tão real que você se machuca. Isso é inconsciente, um ressentimento inconsciente que você tem. Na minha opinião, que eu acho. O outro ressentimento inconsciente que agora também te machuca é quando o professor Olavo de Carvalho comenta sobre os militares. Ele está pegando os militares e fazendo severas críticas, né? Também os militares ficam tentando humilhá-lo, como o Mourão fez recentemente, que não liga para as ideias do Olavo. Sendo que se ele tivesse ligado, o Foro de São Paulo não tinha chegado onde chegou. Então, o Mourão, nesse sentido, ele não liga para o Brasil da forma que ele colocou, porque o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso há 20 anos. Mas voltando para o Conde, você também é ressentido pelos militares, porque o seu pai é militar, e você enxerga uma imagem no seu pai que não condiz com o que o professor Olavo de Carvalho comenta. Então, quando o professor Olavo de Carvalho usa a figura de linguagem também, que parece real, que fala assim, todos os militares. Mas não são todos os militares. Existem pessoas que é do bem e que tenta, de certa forma, fazer o bem. Mas às vezes conseguiu entrar em um caminho errado. E isso é para todos nós, pô. O professor Olavo de Carvalho também erra. Ele nunca foi um Deus, nunca foi um anjo e nunca será. A gente sabe disso. E você fica comentando que as Olavetes é uma espécie de seita onde tem um Deus superior. Não, porra. A gente sabe que o professor Olavo de Carvalho não é um Deus. Nós sabemos que ele não é um anjo. Ele é um grande professor. Mas que erra como todos nós. Pecador como todos nós. E não tem seita sendo aluno do professor Olavo de Carvalho. E achar que ele realmente é um grande professor. Isso não é seita, como você está comentando, como o Lobão também está comentando. Todos dois ingratos. Todos dois. Você, Conde, e o Lobão, ingratos. Com o professor Olavo de Carvalho.
Não existe seita, as pessoas às vezes não comentam quando acham que o professor Olavo de Carvalho exagerou, para não criar aquela bagunça, para não criar aquela contravenção entre o aluno e o professor. Quem é que não sabe que o professor Olavo de Carvalho erra? Quando ele comentou sobre 1000 teólogos que venham debater comigo, eu não achei aquilo saudável. Eu não achei aquilo uma colocação boa do professor Olavo. Mas ele é pecador como todos nós, meu irmão. Erra, fala besteira como todos nós falamos. Você fala besteira. O professor Olavo de Carvalho também fala besteira. Eu também falo besteira. Todos nós falamos besteira. Então, para. O professor Olavo de Carvalho tem sim uma influência com seus alunos, mas ninguém tem ele como um Deus, como você fala. Que existe seita. Que negócio de seita, rapaz? Seita é uma conversa. A gente tem respeito. Às vezes não comenta sobre as situações que ele fala por aí, para não criar essa desavença. Porque estamos no mesmo barco, cada um com seu erro, a gente só tem que fazer a engrenagem. Tá aí, seguir o negócio. Agora você se afastou, as olavetes, como você chama, você se afastou do professor Olavo de Carvalho e inconscientemente, espero que seja isso, você está sendo ingrato. Inconscientemente, você está com esses dois ressentimentos. Um é que o professor Olavo de Carvalho não incluiu você entre todos esses feitos que houve no Brasil, entre você e tantos outros que o professor Olavo de Carvalho não colocou. Essa é um ressentimento que você tem. E o outro ressentimento é porque ele fala dos militares e você tem um pai militar, como você comentou em alguns vídeos, e ele fala assim, pô, meu pai não é isso que o professor Olavo de Carvalho fala. Aí fica com esse ressentimento inconsciente. E aí agora cutuca o professor Olavo de Carvalho. Seja menos ingrato, meu irmão. Seja menos ingrato com o professor Olavo de Carvalho. Eu sei que o nível que você tem, intelectual, estudioso, que é importante. E foi importante durante toda essa trajetória. Como você fala em um dos seus vídeos, que mais de 20 anos você vem criticando a esquerda, o PT. Eu sei, quem é que não sabe? Todos nós que acompanhamos o Olavo há certo tempo sabem o quão você foi importante e quão você é. Só que tire um pouco dessa ingratidão, diminua essa ingratidão. Vai fazer muito bem para você. Recentemente eu vi um vídeo do professor Rodrigo Gugel e algumas pessoas mandaram lá umas perguntas e você mandou uma pergunta, Conde Lopeu de la Vila Nova, que o que faz para uma pessoa voltar a despertar o interesse pela escrita, para escrever, porque você não estava mais conseguindo. Isso foi em 2016, mas eu assisti recentemente esse vídeo. Então, eu vou te dar um conselho simples. Volta lá no COF, assista as primeiras aulas. Veja lá Napoleão Mendes de Almeida. Veja lá que ele indica para você ler Caetés, do Graciliano Ramos, Vidas Secas, São Bernardo. E aí vem de lá Herberto Salles, José Lins do Rego. Vem de lá de novo, pegando toda aquela coisa que parece que você esqueceu, Conde. Parece que você esqueceu das primeiras aulas do COF. Vem de lá dando uma olhadinha de novo, rapidinho, que você vai voltar a ter aquela vontade de escrever novamente. Tá? Seja menos ingrato e tire esses dois assuntos que está inconsciente, que é esse ressentimento, esses dois ressentimentos inconscientes. Um, de você não estar incluído entre tudo que o professor Olavo de Carvalho montou, e outro, porque o professor Olavo de Carvalho comenta sobre os militares. Tira esse ressentimento que você vai se dar muito bem. Meu conselho, se eu fosse você, eu ouviria. Essa é a minha fala.